Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Luciano Cardoso e aqui para a disciplina de Computação 2 do curso de Sistemas de Informação, terceiro período, hoje eu vou fazer uma videoaula complementar para ajudar nos estudos e no entendimento do nosso conteúdo. Nosso conteúdo, que é a linguagem de programação C, está sendo dado andamento normal a ela e através disso, nós vamos conversar um pouco hoje sobre funções. A linguagem em C, como já foi falado em sala, é uma linguagem procedimental. Então, ela se divide em procedimentos e funções, que são trechos de código que nós utilizamos para quebrar, para facilitar as nossas futuras manutenções e até o desenvolvimento das nossas aplicações. Pois bem, no C, inclusive, nós temos a seguinte situação, que nós vamos verificar aqui, no começo da introdução aqui do nosso material. Ele fala que a própria função principal, a função main, é encarada como uma função onde nós temos normalmente um retorno do tipo int ou um retorno do tipo nulo, que seria o tipo void. Pois bem, qual é o formato padrão de uma função em C? Nós temos aqui, seria o seu tipo de retorno. Então toda função ela tem que ter um retorno, ou mesmo que seja um retorno nulo. Ela tem um nome, ela possui as suas variáveis que são passadas como parâmetros nessa parte aqui do código. Ou seja, o que você está enviando para ser trabalhado, que vem normalmente da função principal, certo? Abriu, fechou, tem a declaração das variáveis. Muito importante, pessoal, entender que essas variáveis aqui dentro são variáveis que estão dentro do escopo dessa função. Não estão no escopo, normalmente, da função principal. Muito cuidado com isso. E, finalmente, o corpo da função, que seria a sua implementação. Ok? Vamos continuando, então. Vamos marcar, selecionar corpo da função. Seguindo adiante, o que nós temos? Exemplos, de como colocar as variáveis. E olha aqui, o exemplo de uma função, como seria a sua assinatura ou o seu protótipo, o seu nome, Vamos pôr da seguinte forma. Então nós temos o tipo, que é float, real, o seu nome, média, float número 1, float número 2, float número 3, que são os seus argumentos, os seus parâmetros que serão passados para a sua implementação. Então, é essa parte que termina aqui em ponto e vírgula, muito importante a gente observar essa questão do ponto e vírgula que nós temos aqui. Esse ponto e vírgula normalmente define que isso daqui é um protótipo. Nós vamos ver mais para frente onde esse protótipo pode ficar dentro da implementação normal. Enquanto que quando a função for utilizada mesmo, ela vai estar assim, com o seu abre e fecha respectivo. Então aqui, nós temos a questão do escopo das variáveis, como eu tinha falado. Nós temos as variáveis que estão dentro das funções e procedimentos e as variáveis que estão fora, certo? Então, muito cuidado. Então, aqui nesse exemplo 8.1, nós temos um exemplo onde função tipo soma, essa primeira parte seria o protótipo da função, onde nós temos que a função ela é do tipo inteiro, seu nome soma, e os inteiros A e inteiro B são os seus parâmetros, ou seja, eles vão ser passados aqui para dentro para que a soma execute. Temos aqui a função principal, mas vamos olhar aqui embaixo, na definição da função ou implementação da função, onde nós temos o int A e o int B, e o que está acontecendo? Nós temos um retorno, onde estamos somando A e B. Pois bem, onde isso será chamado? Onde isso será usado? Na função principal, nós temos aqui a chamada de soma dentro de uma saída.
do tipo printf para um decimal, onde o que vai ser substituído aqui dentro? Vai ser substituído o valor de retorno. Quem é o valor de retorno? A soma de A e B. Enquanto que A e B foram definidos como variáveis de quem? Da função principal, o 5 e o 9. Então aqui já dá para ter uma ideia melhor de como nós podemos estar utilizando de maneira correta essas funções. Agora, aqui, pessoal, eu tenho um exemplo feito no CodeBlocks. Aqui para vocês, depois eu vou deixar disponível, né, no nosso repositório institucional e no meu site, a utilização das funções. Vejam bem aqui, vou aumentar o tamanho para vocês, que nesse caso eu possuo 3 funções barra procedimentos. Por que eu falo muito essa questão de função barra procedimento? Bem, quando eu digo que o retorno é nulo do tipo void, eu prefiro chamar de procedimento, porque para ser uma função ela tem que ter um retorno, como f de x tem um retorno em y. E aqui nós temos o que seria uma função, também do tipo soma, com retorno de inteiro, e um outro procedimento chamado adeus. Então, o procedimento header, cabeçalho, a função soma e o procedimento adeus. Todos aqui são os protótipos das funções e procedimentos. Nós temos aqui o nosso programa principal e logo aqui embaixo nós temos a implementação dessas funções e procedimentos. Pois bem, o que eu tenho aqui no meu void header? Ele não recebe parâmetros e ele não tem retorno. No entanto, ele executa essas saídas. Sistemas de informação, exemplo de função, professor Luciano Cardoso, terceiro período de sistemas de informação. Nesse padrão bonitinho, como se fosse um cabeçalho de saída. Pois bem, aqui na função principal, eu primeiro faço esse set locale, que é para configurar, conforme já visto em aula anteriormente, os acentos. Depois eu tenho a chamada para a função header e depois eu tenho esse printf, onde eu chamo dentro dele a soma, passando 2 parâmetros de forma constante. Eu não coloquei variáveis aqui, eu quis colocar 2 variáveis inteiras diretamente, e o nosso adeus, que vai dizer, é isso aí, pessoal, nosso tradicional that's all folks, para a gente encerrar. Vamos executar esse programa? Pois bem, nós vamos aqui, seria o F9, vamos executá-lo. Então vocês estão vendo aqui, pessoal, ele fez o cabeçalho, colocou o resultado da soma, e é isso aí, pessoal, igual a não. Outro exemplo que eu tenho aqui é com o elevado, que eu estou fazendo o cálculo de um elevado. Mesma coisa, protótipo da função, programa principal e implementação da função, que depois também vou deixar para vocês verificarem. Vamos executá-lo. Entre com o valor da base, que é real, e do expoente, que é inteiro. Então, vou colocar 2 elevado a 5, por exemplo. E nós temos ali que 2 real, ele coloca o ponto 00 porque eu configurei essas duas casas, elevado a 5 igual a 32. Ok. E eu tenho aqui algo diferente para vocês darem uma olhadinha, que também tem ali no material mais para frente, que é o uso de argument counter e argument values. O que são os argument counters, argc, e o argument value? Não liguem para esse asterisco, ele é de alocação dinâmica, mas por enquanto nós não vamos trabalhar com isso. O argument counter seria quantos valores nós vamos passar de parâmetro para uma função. E o argument value seria um array, como vocês conhecem também em Pascal, ou uma cadeia, ou um string, onde eu vou colocar os vários argumentos para serem utilizados. Nesse caso, ó, eu não fiz protótipo e eu fiz uma função aqui fatorial. Essa função fatorial ela retorna um inteiro longo sem sinal, por causa do tamanho que a função exponencial, acho que vocês têm ouvido muito falar sobre isso, o tamanho que uma função exponencial pode ter, e ele recebe também um número, que provavelmente
vai ser ali a nossa base para estar fazendo as coisas, que é um side long int também. Então, se o número não for igual a 0, ele retorna 1, quer dizer, ele não vai executar o fatorial desse valor. Perdão, não é uma função exponencial, mas é uma função fatorial, que também é uma função de valor extremamente grande. Beleza, nesse caso aqui, ó, ele está calculando o fatorial de uma maneira, qual maneira? Recursiva. Ele vai chamando aqui e vai fazendo todos, em vez de fazer um loop, ele faz uma recursão, o número vai sendo guardado aqui dentro, então vai ser o valor do número, que é o número desse valor, por exemplo, 2, vai ficar 2 vezes 1, igual a 2, 3, vai ficar 3 vezes 2 vezes 1, e aqui ele vai fazendo um decremento desse número por toda vez que o fatorial é chamado aqui recursivamente. Aqui ele está verificando já na nossa função principal, pessoal, ó, int main, int main argc, char argv. Então, o que está acontecendo? Nós temos aqui o argumento menor, os argument counter menor que 2. Então, quer dizer que se você for lá e executar isso daí, isso aqui vai ser executado na nossa linha de comando. Menos do que 2 argumentos, ele vai dizer que está errado. Se você colocar os argumentos corretamente, tá? Por exemplo, colocar n fatoriais, entendeu? Ele vai pegar, vai dizer que está certo e vai calcular. Esse comando aqui quer dizer alphanumeric to int. Por que alphanumeric to int? Porque ele armazena os valores passados como parâmetro na linha de comando como inteiro para ser chamado aqui dentro. Depois ele chama fatorial, recebe o fatorial do número e imprime isso daí. Vamos executar, só que para executar, ó, eu já compilei esse programa, vocês vão compilar ele normalmente, ó. Eu venho aqui, mando compilar ele, fazer o build, gerei um executável, vou até aqui na nossa linha de comando, onde está aqui o executável, tá? argc, argv, certo? Vamos dar um dir de novo para vocês verem ele, ó. Aqui eu digitei, tá aqui, ó. argc, argv, exe, um executável. Normalmente, quando forem fazer isso, pessoal, peguem e desabilitem o antivírus. Programas em C são extremamente suspeitos para todos os antivírus. Bora então, vamos continuar? Vamos aqui, eu já tenho a linha de comando pronta. Então, ó, se eu passo aqui, ó, argv de 2, pelo menos 2, vamos ver o que ele vai me responder. Fatorial de 2 vale 2. Agora, se eu passo só sem ninguém, sem nenhum elemento, sem nenhum argumento para ele. Olha, para rodar você vai precisar passar os argumentos, número 1, número 2, etc. Então vem aqui, ó, eu vou passar o 3 e o 4. Ele vai calcular o fatorial de 2, de 3 e de 4. Então nesse momento é importante que vocês entendam que o argument counter vai contar 0, 1, 2 e vai executar para 0, para 2 e para 0, 1, 2, que são os 3 argumentos, ele vai executar para quem está lá dentro, que é o 2, o 3 e o 4. Então ele vai fazer o fatorial para os nossos 3 argumentos que foram passados, que foram contados pelo argument counter e armazenados no argument values. Beleza, pessoal? Peguem então agora aqui no material, implementem, que já é o trabalho de vocês, os exemplos, tá? Todos os exemplos implementáveis. Vocês sabem que tem alguns exemplos que não são implementáveis. Todos os exemplos, e como já havia passado anteriormente no repositório de mandado mensagens para vocês, nós temos aqui de funções a nossa lista de exercícios. Vocês devem fazer esses exercícios, podem entrar em contato comigo tanto pelo canal do Discord, tanto pelo WhatsApp, tanto pelo Skype, para estar resolvendo as dúvidas. Mais tarde, né, remotamente, eu estarei online, como sempre, tem lá o nosso canal de áudio no Discord. Por enquanto estou usando esse e-mail, pode ser que no futuro a instituição use outro e-mail, sem problema nenhum, para que vocês continuem tendo as suas aulas remotas e acompanhando os conteúdos normalmente, né, e em diante. Então estou aqui, tem aqui os exercícios para vocês fazerem, façam todos os exercícios, tá? Tirem suas dúvidas.
Não deixem para fazer esses exercícios com atraso, para que a gente possa dar continuidade normal aos nossos conteúdos. Esse material vocês já têm no site e no repositório institucional, tá? Qualquer dúvida, reforçando, estou à disposição. Espero que gostem dessa aula e até mais, pessoal.